Só relembrando aqui, a ideia de orbital é aquela região onde tem a maior probabilidade da gente encontrar o elétron. É que alguém pediu para entrar. Pronto. Só relembrando lá que orbital é a região com maior probabilidade de encontrar o elétron a certa distância do núcleo, né? E trata-se de uma região no espaço que não tem fronteiras bem delimitadas. E aí nós podemos ver aqui nessa figura é, a ideia de átomo nessa percepção, como seria o modelo atômico nessa percepção de números quânticos. Teria o núcleo e ao seu redor estariam os elétrons, mas nós não conseguiríamos identificar exatamente onde estaria esse elétron. E cada pontinho desse seria uma possibilidade do elétron estar por ali. E aí o primeiro número quântico, representado pela letra N, é o nível de energia, ou seja, a antiga camada em que aquele átomo se encontra, que aquele elétron se encontra dentro do átomo. E L, o momento quântico angular, ou o momento, né? Enfim, são vários nomes que pode ser chamado, que é o subnível de energia, ou seja, como é que aquele elétron se organiza dentro de uma camada. Esses vão ser os dois principais números quânticos que nós vamos estudar hoje, talvez semana que vem. E aí os subníveis, que são aquelas formas como os elétrons se organizam dentro do nível, ou seja, dentro da camada. Nós temos o S, o P, o D e o F. Esse G, H, I é tudo teórico, tá? Ou seja, ainda não foi encontrado um, um elemento químico que tenha a quantidade de elétrons necessária para ocupar um subnível desse, tá? E aí cada nível ele tem uma quantidade determinada de elétrons que ele pode suportar. Em cada camada, nós podemos também dizer que existe uma determinada quantidade de elétrons que pode existir ali. Na primeira camada, nós podemos ter dois elétrons. Espera aí que eu acho que tem uma tabelinha melhor explicando isso. É aqui, ó. Pronto, a primeira camada, ou seja, o primeiro nível, que é a camada K. Quando nós nos referimos a camadas, nós vamos utilizar essas letras: K, L, M, N, O, P, Q. Quando nós nos referirmos a nível, vai ser nível um, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Tranquilo? Primeira camada, ela suporta até dois elétrons. A segunda camada, 8. A terceira, 18. A quarta, 32. A quinta, 32. A sexta, 18. E a sétima, ela suporta 8 elétrons. E aí, cada tipo de subnível, cada tipo de organização que esse elétron pode se apresentar, também suporta uma determinada quantidade de elétrons. Por exemplo, o subnível S, ele suporta até 2 elétrons. O subnível P até 6 e o subnível D até 10 e o subnível F até 14. E aí, se nós formos fazer a contagem aqui, ó, nível um ele suporta quantos elétrons? 2. E quantos elétrons nós temos aqui? 2. Nível 2 ele suporta quantos elétrons? 8. Nós temos 2 aqui do subnível S e 6 do subnível P, totalizando 8 elétrons. E essa setinha, ela indica, na verdade, o nível energético, tá? Então, quando nós formos falar dessa distribuição aqui, nós estamos falando da distribuição em subníveis ou subcamadas de energia. E quando nós falamos em Professor, K, oi? o senhor poderia depois explicar mais sobre a regra do octeto, por favor? Não tinha planejado para hoje não, mas tudo bem, a gente fala. É, e essa distribuição em camada, K, L, M, N, O, P, Q. Ahn, com essas informações, podemos pensar em como distribuir os elétrons em um átomo por níveis de energia e subnível de energia. Entender a lógica da atual tabela periódica, isso vai nos ajudar também. E entender que os últimos elétrons nessa distribuição são chamados de elétrons de valência, ou seja, os últimos elétrons ali que eles que vão perder, eles que vão fazer as trocas, os compartilhamentos entre os outros átomos. E aí nós temos o diagrama de Linus-Pauling, que é esse aqui, no qual distribui em níveis e subníveis de energia a ordem dos elétrons. Tatatam. Pronto, aqui é só uma camadinha explicando novamente, ó. Camada K suporta até 2 elétrons, aí ela tem só o orbital
S, que lembra lá que o orbital S suporta até 2. Então, nessa camada nós só vamos ter o orbital S. Na camada L, ela suporta até 8. Então, vai caber um orbital S, que suporta 2, um orbital P, que suporta 6, totalizando 8 elétrons, e assim sucessivamente. Pronto. Essa aqui é a forma de representar. Quando nós formos olhar isso aqui, nós vamos ter essa representação. O primeiro número que aparece é referente ao nível, a camada que aquele elétron se encontra. A letra que vai aparecer aqui, ela é referente ao subnível, ou seja, como é que esse elétron está organizado dentro do nível. E esse númerozinho que aparece aqui em cima é a quantidade de elétrons presente no subnível. Pronto, acho que isso aqui é daqui a pouco. Vamos então para cá. Peraí, vocês não estão vendo ainda. Pronto. Agora. Pronto, apareceu para vocês aí distribuição eletrônica, um desenho escrito. Estão vendo minha mão? Oi? Sim. Sim? Pronto. Então, vamos aqui ver alguns exemplos e montar o diagrama de Linus Pauling. Veja só. Aqui nós temos o organesson, que é o último gás nobre que nós temos até o momento, o último gás nobre, distribuído aqui, ó. Temos aqui a primeira camada com 2 elétrons, que é a camada K. A segunda camada com 8, camada L. A terceira camada com 18, camada M. 32 na camada N, 32 na camada O, 18 na camada P, 8 na camada Q. E essa camada R é uma camada que pode vir a surgir em alguns elementos futuramente, mas para o organesto ele no momento não tem elétrons nessa camada, né? E aí cada nível ele indica uma camada, o nível 1 é referente à camada K, nível 2 referente à camada L, nível 3 camada M, nível 4 camada N, nível 5 camada O, nível 6 camada P, nível 7 camada Q. E se surgir um nível 8 vai ser R. Tranquilo? E aqui novamente a quantidade que cada camada suporta de elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons que cada camada suporta. Pronto, então vamos montar aqui o diagrama de Linus Pauling. Primeiro, nós montamos... Deixa eu pegar uma corzinha mais escura. Primeiramente, nós montamos os níveis, que são nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, o primeiro subnível, nós adicionamos aqui, que é o subnível S, ele suporta até 2 elétrons. Aí nós vamos repetindo. E aí a gente pode também fazer aqui uma menção. Na camada K, ele suporta quantos elétrons? 2, né? Eu já coloquei a resposta aqui. A camada K é o nível 1. Então, aqui já tem a quantidade de elétrons suficientes que essa camada suporta? Sim. Sim. Nível 2 suporta quantos elétrons? Que é a camada L. 8, se eu não me 8. engano. Isso mesmo. Aqui nós já temos a quantidade de elétrons suficiente. Não, falta o Ele vai... P. Que seria Isso, então vai subnível. precisar de outro subnível. E aí eu vou... Essa cor rosa não, senão pode confundir. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então nós vamos pegar aqui outro subnível. Vai ser o subnível P. O subnível P suporta até 6. Então agora nós temos 8 elétrons, camada completa. Agora vamos para o nível 3, que é a camada M. A camada M, KLM, é isso mesmo. Suporta quantos elétrons? 18. 18. Então nós temos 2 aqui. Vamos pegar mais 6 do subnível P. E faltam quantos? 10. 10. E aí nós temos o subnível D,
que suporta 10 elétrons. 10 com 8, 18. Completamos a camada. Nível 4. Peraí, que eu acho que alguém pediu para entrar. Só um minuto. Bom dia, Ana Luísa. Tandadam. Pronto, voltamos. Nível 4 é a camada N. Suporta quantos elétrons? 32. 32. Que é aqui. Nós temos 4. Nós temos 2 elétrons no subnível S. 6 no P. 10 no D. Faltam quantos para 32? 14. 14. E aí nós temos o subnível F. No subnível F... Esse lápis está ruim. Eu nem devia ter selecionado. Pronto, cadê o lápis? O subnível F, ele suporta até 14. Pronto, isso aqui é um 4. Aqui é um 4. Aqui é um 3. E aqui é um 3. O subnível F, ele suporta até 14 elétrons. Tranquilo? O nível 5, que é a camada O, suporta quantos elétrons? 32 também. 32 também. E aí, nós pegamos... Aqui é o nível 5. Nós pegamos o orbital P, subnível P, o subnível D e o subnível F. Pronto, alguém quer comprar água? Nível 6, que é a camada P. Suporta quantos elétrons? 18. 18. Então, nós temos 2 do subnível S, 6 do subnível P e 5 do subnível D10. Pronto, o subnível D, que é... Não, perdão. 2 do subnível S, 6 do subnível P e 10 do subnível D. Que aqui é um 6 também. Esse ficou meio feio, mas não se preocupe. Tem um mais bonitinho embaixo, é porque eu quero montar com vocês. E a camada Q suporta quantos elétrons? 8. 8. Então, nós já temos 2 aqui do subnível S, só precisamos de mais 6, que é exatamente o subnível P. E aí, para fazer essa... Deixa eu pegar uma cor aqui que eu não usei. Azul. Não, azul já foi. Rosa. Aqui nós temos por níveis, por camadas. Contudo, a distribuição eletrônica ela é feita a partir dos subníveis de energia, ou seja, os subníveis que têm mais energia. E nós iniciamos por cima. Mas para ficar mais fácil de vocês montar, vocês iniciam por baixo. Daqui a pouco, ó. Aí vem aqui. Aí vem aqui. Aí vem aqui. Pronto. Então aqui nós temos o nível de energia, ó. Quanto mais vai descendo, maior a energia. E vindo daqui, a energia ela é maior. Então, por isso que o diagrama ele se organiza dessa maneira. Então, quando nós formos iniciar a distribuição, nós vamos começar por aqui, depois vemos por aqui, depois por aqui, depois por aqui. Não distribuir dessa forma linear, tá certo? Então, tá aqui um modelinho mais bonitinho, onde nós temos as camadas que representam os níveis eletrônicos, né? A quantidade de elétrons que cada camada suporta e a distribuição eletrônica, tá? O subnível S
ele comporta até 2 elétrons, o P, 6, o D, 10 e o F, 14. Em um Ô, mesmo... professor, Sim, uma pergunta. Nesse M e nesse P, não é 18, não? é. Eu coloquei 16, né? Isso. Porque eu fui no meu juízo, eu fui 8 com 8, 16, 16, 16, 32, mas não tem nada a ver. Então é 8 e 8 aqui. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta e já acabei esquecendo o que era. Pronto. Em um mesmo nível, nós podemos ter mais de um mesmo subnível. Por exemplo, aqui o nível 4, que é a camada N. Nós temos o subnível S, temos o subnível P, subnível D e o subnível F. Tranquilo? Pronto. Então, agora nós vamos fazer, antes disso, essa distribuição completa. Ficaria como? Deixa eu pegar um lápis escuro, sem caneta, no caso. Começando aqui, ó. Um S2. Dá pra ver tranquilo ou tá muito pequeno? Esse aqui que eu acabei de escrever. Dá pra ver. Dá? Pronto. Aí, ó, nós iniciamos por aqui, depois vemos por aqui. Então vem 2S2. E aí, depois que terminar aqui, voltamos para cá. Então nós temos 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Dar uma voltinha. 4S2. Subimos para cá. Então nós temos 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e voltamos para cá, 4D10. 4D10, Ô, 5P6. professor, Sim. uma pergunta. Por que não começa pelo 4F14? Ah, porque Ah, é é. aquela distribuição que eu tinha falado. Ah, entendi agora. Aí nós viemos primeiro por aqui, aí depois pro 4F14, que ainda não é agora. Ah, foi porque eu confundi. Não, tranquilo, é porque nós seguimos esse ritmo aqui das setas, não esse ritmo por nível, tá? Daqui a pouco eu vou explicar aqui as camadas, mas aí vamos primeiro nessa distribuição eletrônica por subnível. Aí 5P6, que foi aonde? Aqui. Aí 6S2. Aí agora 4F14. 5D10. 6P6. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo, porque eu vou precisar de um espaço aqui. 6P6. 7S2. 5F14. 6D10. 7P6. E aí nós vamos fazer agora a identificação das camadas. As camadas, elas são referentes ao nível. Então, tudo que tem o número 1 é referente à camada K. Deixa eu só pegar uma cor de caneta diferente. Vermelho. Pronto. Então, nós temos aqui somente isso aqui. Então, somente isso aqui é referente à camada K. Camada L é tudo que tem o número 2. Nós temos aqui e aqui. Tem mais algum número 2? Não. Então, temos aqui a camada L. A 3 é a camada M, então tudo que tem o número 3 é camada M. Temos aqui e temos aqui. Tem mais algum lugar? Não. Então aqui referente à camada M e aqui é referente à camada M também. Tudo que tem o número 4 é referente à camada N. Então temos a camada N aqui, camada N aqui, aqui também no 4D10 é N. Tem mais alguma? Aqui. A mesma coisa, a camada 5, não, pronto, a camada O é tudo que tem o nível 5, ou seja, o número 5. Então, nós temos aqui em 5S2, que é a camada O, 5P6, camada O,
5D10, camada O. Tem mais algum 5? Tem. Aqui. 5F14, camada O. A camada P vai ser tudo que tem o número 6, que é do nível 6. Então, nós temos aqui 6S2, camada P. 6P6, camada P. 6D10, camada P. E a camada Q é referente ao nível 7. Então, tudo que tiver o número 7 na frente, nós vamos representar pela letra Q. E aí você pode fazer as contas. Na camada Q, por exemplo, cabe 8 elétrons. Então, nós temos aqui, aqui e aqui, aqui. Olhando os elétrons aqui, nós temos 2 e temos 6, totalizando 8. Tranquila essa distribuição aqui. Perceba que nós fazemos aqui a distribuição por subnível, que não é necessariamente a mesma ordem da camada. Porque, veja, vem K, L, M, N, M, N novamente. Então, não segue essa linearidade aqui, ó. K, L, M, O, P, Q. Na verdade, segue essa forma aqui porque é referente à quantidade de energia. Quando você vai descendo no gráfico, a energia vai aumentando, e quando você vai vindo desse lado de cá, a energia vai aumentando a partir daqui. Por isso que a seta segue essa linha não horizontal, essa linha vertical. Tranquilo? Posso seguir? Vou seguir. Vou interpretar como sim. Aí, deixa eu ajeitar essas folhas aqui. Pronto. Então, agora nós vamos fazer um exercíciozinho para ir treinando. Vamos lá. Primeira questão. Localize o magnésio e o cálcio na tabela periódica. Então, vamos lá na tabela periódica. Identificar o magnésio e o cálcio. Estão aqui, ó. Eles estão em qual grupo? Ou família? Ou coluna? Hein, pessoal? É para fazer a distribuição eletrônica? Primeiro nós vamos identificar eles. Eles estão aqui em qual grupo? Ó, grupo 1, grupo 2, 3, Do grupo 4. 12. Oi? Do grupo 12. 12. O grupo 12 é aqui, ó. Tem que ver a tabela periódica, né, professor? Ah, Pera aí, porque eu não tô Metais mostrando a alcalinos vocês, não. terrosos? Isso, que é o Magnésio? grupo... Ai, meu Deus, sólido? Não. Pera aí, porque eu não tô Metal. mostrando. Não, calma. Deixa eu ver aqui na tabela. Metais alcalinos terrosos. Pera aí que eu tô pra trás. Sim, mas veja. Os metais alcalinos... Eita, metais alcalinos terrosos são o grupo... Ai, meu Deus. Tá aparecendo na tabela aí pra vocês? Tá, mas eu esqueci, ó. Calma. É do grupo. Grupo 2? Grupo 2, muito bem. Ah, Aqui, pensava ó. que era desse verdinho. Nossa, professor. Pronto. Então veja só, nós temos aqui o magnésio e o cálcio no grupo 2. Grupo 2, grupo 2. Agora vamos identificar o período deles. Eles estão em qual período? Estão em qual linha? L. Não. Ó, o magnésio está aqui e o cálcio está aqui. M. Não. Então não sei. Ai, meu Deus. Vamos lá, como é organizada a tabela periódica? Ela é organizada em grupos, que são as colunas, e em períodos, que são as linhas. Então, o magnésio está em qual período? Terceiro período? Terceiro período, muito Terceiro bem. período, quarto, e Isso o cálcio. aí. Terceiro período. Vou botar só um pezinho aí, Quarto vocês sabem. Vou período. botar assim porque pode ser que confunda. Terceiro período. E o cálcio, Quarto período. quarto período. Agora, vamos ver o que a questão pede na letra B. Faça a distribuição eletrônica
por níveis e subníveis para átomos neutros desses dois elementos e identifica os elétrons de valência. Os elétrons de valência são aqueles últimos elétrons lá. Então, vocês querem que eu faça? Vou fazer essa, que é a primeira questão, e depois eu dou um tempinho para vocês fazerem a segunda, que é tudo o mesmo estilo, tá bom? Então, vamos lá. Acho que alguém saiu ou pediu para entrar. Pediu para entrar. Bom dia, Emily. Vamos lá. Então, para o magnésio. Então, vocês... Deixa eu fazer assim, como eu tinha planejado. Então, antes de iniciar uma distribuição eletrônica, nós temos que ter o diagrama de Linus Pauling em mão ou decorar tudo isso aqui. Se vocês tiverem isso aqui decorado no juízo, tudo bem. Se não, faz o diagrama. Então, deixa eu botar o diagrama aqui do nosso lado para ajudar. Que ele foi feito para ser consultado, não é mesmo? Pronto, tá aqui o diagrama. E aí vamos lá fazer a distribuição para o magnésio. Então nós vamos começar com 1s2. Lembrando que o magnésio tem 12 prótons. Se ele é um átomo neutro, ele vai ter quantos elétrons? 12. 12. 12. Então nós vamos fazer a distribuição até completar 12 elétrons. Então nós começamos com 1s2, 2s2, 2p6. Aqui nós já temos 10 elétrons. Precisamos só de mais 2. E aí, no caso, completa com o 3s2. E aí vamos indicar os elétrons de valência. Os elétrons de valência vão ser esses dois aqui, ó, que é o último. E vamos indicar as camadas também? Aqui nós temos quais camadas? A primeira, a camada K, que é a Muito primeira bem. camada. A segunda é a L. Eu acho Certo. Que aí vai ser tudo que tem o número 2, não é isso? isso. E a terceira? A É a camada M. M. Isso, muito bem. Então, essas são as três camadas que o magnésio apresenta. E aqui os elétrons de valência, são os últimos elétrons na última camada. Agora vamos para o cálcio. O cálcio ele tem 20 prótons. Se ele é um átomo neutro, ele vai ter quantos elétrons? 20. 20. Então, nós vamos fazer a distribuição até completar 20 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, já temos 10, faltam mais 10. 3s2, 3p6, nós já temos 18, faltam só 2. É o que vem depois, 4p6, só que aí nós só precisamos de 2 para completar. Então fica 4p2. 10 com 10, 20. Elétrons de valência, aqui. E vamos indicar as camadas. Nós temos a camada K, camada L, camada M e a camada N. Pronto. Fizemos aqui uma parte da questão. Vamos ver se ela pede mais alguma coisa. Não. Letra C. O que você pode constatar ao comparar os subníveis dos elétrons de valência do magnésio e do cálcio? Vamos lá. E aí? O subnível do elétron de valência vai ser o subnível em que os elétrons de valência se encontram. Então, o que é que vocês conseguem constatar? O que é que vocês conseguiram notar aqui? Referente aos subníveis. As primeiras têm a mesma quantidade? Tanto do K, do L e do M? Não, aqui não é. Aqui tá errado, peraí. 3p6, 4s2. Então não tem a camada M. Tem sim a camada M, N, aqui. Pronto, perdão. Vamos lá. Agora analisando os subníveis, os elétrons de valência que estão nos subníveis. O que é que vocês conseguem constatar? Giovanna tinha falado alguma coisa, mas devido a esse errinho eu acabei me perdendo. Giovanna, o que foi que você tinha falado? Eu falei que as três primeiras camadas eram iguais. A K, L e M tem a mesma quantidade. Tá ok, mas aí nós estamos falando da última camada.
para os dois. Tem alguma coisa em comum? As duas são iguais? Tem o mesmo número? As As duas duas têm têm a a mesma mesma, quantidade. mesma quantidade de elétrons, certo? E tem mais alguma semelhança? Elas são do primeiro subnível, o S no caso. Isso, tem o mesmo subnível, que é o subnível S. Então elas possuem o mesmo tipo de subnível e mesma, quantidade de elétrons. Esse Ezinho com um N é o símbolo para elétrons, tá? Não sei se eu já falei, mas enfim. Letra D. Professor, Sim, a gente vai ter que escrever eles depois no caderno? esse exercício. É? Se vocês quiserem, é bom. Eu vou deixar vocês fazendo os outros também. Esse aqui eu tô fazendo pra gente poder entender, porque as perguntas é a mesma coisa, só muda os elementos. Ah, tá bom então. Letra D. Observe o nível de energia em que foram distribuídos os elétrons de valência do magnésio e do cálcio e o período, linha horizontal, em que eles se encontram na tabela periódica. O que você pode constatar? Então vamos lá. Cadê aqui? Pronto. Eles foram distribuídos no subnível S e possuem 2 elétrons de valência. A última camada, a camada de valência, ela está no subnível S e possui 2 elétrons, não é isso? E agora, analisando eles aqui. Assim, voltando lá. Aqui, o cálcio ele está no nível 3, subnível S, quantidade de elétrons de valência, 2. O magnésio, né? E o cálcio ele está no subnível 4, nível 4, perdão, subnível S e tem 2 elétrons de valência. Agora vamos olhar aqui na tabela periódica. O que é que a gente consegue constatar? De acordo com aquela distribuição eletrônica. Eu até posso deixar aqui de lado, porque não vai precisar do resto da tabela. Tem alguma coisa que chama a atenção? Que eles fazem parte do mesmo grupo. Certo? Eles fazem parte do mesmo grupo, possuem o mesmo subnível e a mesma quantidade de elétrons, mas o nível deles, o nível da camada de valência é diferente. Mas em relação à tabela periódica, isso faz alguma relação? Vamos lá. Ó, 3S2, 4S2. O magnésio ele está no terceiro período. O cálcio ele está no quarto período. E agora, conseguem fazer alguma relação? Ó, Ô, sim, professor, diga. porque aí o magnésio está no terceiro período, aí ali termina com 3S2. E Uhum. o quarto período aí termina com 4S2. Bacana. Então, ó, a camada de valência, que é a última camada, ela nos indica o período, que é o nível, perdão, o período que é referente ao mesmo nível que acaba essa camada, e nos indica o grupo, que é referente ao subnível e à quantidade de elétrons. Veja só, eles estão no segundo grupo com 2 elétrons. Então, essa quantidade de elétrons ela pode indicar o grupo em que aquele elemento se encontra. Então, essas são as informações da camada de valência. Nós temos o nível, que vai nos indicar o período, e a quantidade de elétrons, que vai nos indicar o grupo. Tranquilo? Letra E. Considerando que o magnésio e o cálcio formam cátions com carga 2+, e que para formar esses cátions perdem elétrons de valência, indique o nível e o subnível dos elétrons que foram perdidos para formar esses cátions.
qual seria a distribuição eletrônica do cátion 2+, e do magnésio 2+. Então, vamos lá. Cadê o outro aqui? Então, primeiramente, agora nós vamos fazer para o magnésio 2+. Quando vem a carga positiva, indica o quê? Ficou Que muito falta. claro. Oi? Significa que falta a quantidade de elétrons que está falando. Ou seja, a quantidade de elétrons que ele perdeu, não é? Uhum. Quando vem um sinal de positivo, quer dizer que ele perdeu, ou seja, né? Então, nesse átomo, nós temos 12 prótons e quantos elétrons? 10? 10? 10, exatamente. Porque ele perdeu 2 elétrons, que é o que indica aqui. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Você faz a distribuição eletrônica normal, como se ele fosse um átomo neutro, tá? Isso tanto para ânion como para cátion. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E aí agora nós vamos retirar o elétron da última camada, que foi de onde ele perdeu os elétrons. Ele perdeu quantos elétrons? 2. Então, nós tiramos essa camada daqui. E aí a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6. E agora, para esse cátion, a camada de valência vai ser essa e os elétrons de valência serão esses daqui. Então, agora vamos para o cálcio. Faz o cálcio, agora que é um cálcio 2+, com 20 prótons. Ele tem 20 prótons e quantos elétrons? 22. Ó, 2+ quer dizer que ele perdeu. 18. Desculpa. Isso, no caso, Não, 18. tranquilo. 18 elétrons. Então, fazemos a distribuição normalmente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E aí ele perdeu 2 elétrons, então ele perde da camada de valência, que é essa daqui. E essa de cima se torna a nova distribuição eletrônica. Aqui é a camada de valência e aqui os elétrons de valência. Para esse cátion. Tranquilo? Pronto. Então, vou deixar vocês fazerem a segunda. O que é que vocês vão fazer? Vão localizar o sódio e o potássio na tabela periódica. Aí fazer aquela relação. Está em qual grupo? Está em qual período? Fazer a distribuição eletrônica e indicar os elétrons de valência. Se vocês circulam o elétron de valência, como eu fiz. E aí vai responder as mesmas questões. Só muda agora os elementos. Tranquilo? O D e o E. Então pode terminar, tranquilo. Quem foi que disse que tinha terminado? Foi Deise, ou foi Gabriela? Não dá pra ver não, professor. Eu já vou colocar a tela aqui do exercício. É porque eu escutei que alguém tinha terminado, mas tudo bem. Eu acho que foi Daisy. Falou. Pareceu a voz dela, né? Foi, eu fiz a distribuição, mas eu só fiz a letra A e a letra B. Eu vou terminar o resto agora. Achei que isso era bastante. Então tá bom. Pode continuar. Quando alguém terminar, avisa aí no grupo, tá? Avisa aqui. Liga o microfone e avisa. Então vamos lá. A primeira coisa que se faz é o diagrama de Linus Pauling. Espero que todos tenham feito. Vamos lá. Localize o sódio e o potássio na tabela periódica. E aí, quais foram as informações que nós conseguimos pegar deles aqui? O lugar que eles estão. Grupo 1, Grupo 1, o sódio está no período 3 e o potássio no período 4. muito bem. Então, nós temos aqui. Primeiro período, vou botar só um P para ser mais rápido. E o sódio está em qual grupo? Perdão, em qual período? Tá no 3. Primeiro grupo. Terceiro período. E o potássio? Quarto. Está no quarto período. Letra B. Faça a distribuição eletrônica para os átomos neutros desses dois elementos e identifique os elétrons de valência.
Alguém tem como mandar a foto no grupo do que fez? Que aí nós faríamos a avaliação agora. Ou não? Vou mandar, vou mandar. Mas Pronto, manda lá não no sei grupo. se vai dar pra entender. Não, tranquilo. Primeiro é. Deixa eu passar limpo, é melhor. Tá bom. Outra pessoa quer mandar a foto? Ou tem como, né? Porque às vezes tá usando só o mesmo aparelho. Pronto, então me digam aí, qual é a distribuição do sódio? Um S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2. 3S2. Eu fiz Então até vamos contar. Nós temos 2 com 4, perdão, 2 com 2, 4, com mais 6, 10 elétrons, com mais 2, 12. Quantos elétrons o sódio tem? O sódio neutro? 11. No caso, o 3S, no caso, esse 3S1. 3S1, tá certo? É de acordo com a quantidade de elétrons, mas sem problema. Vamos lá para o potássio. Alguém informa aí a distribuição do potássio? Eu tentei, é 1S2, Uhum, 2S2, uhum, 2P6, aí certo, 3S2, ok. 4S2 e 3P6. Não é ao contrário, né? É, o 3P6 vem primeiro. Ah, ok. 3P6, 4S2. Agora vamos contar. Nós temos 2 com 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20. Então, aqui termina com 1. O seu áudio está bem, assim, bem, como é que eu posso dizer, atrapalhado, não sei, chiado de Lucas. Mas enfim, pronto. Ok, bacana. Então nós temos aqui a camada de valência e os elétrons de valência, que no caso é 1. Tranquilo? Vamos ver o que é que pede mais. Letra C. O que você pode constatar ao comparar os subníveis dos elétrons de valência do potássio e do sódio? Quais são esses subníveis? E aí, Brasil? Que eles têm o mesmo subnível, né? Isso, eles possuem o mesmo subnível, o mesmo tipo de subnível E a e mesma a mesma. de elétrons. Perfeito. Vamos lá, letra D. Observe o nível de energia, ou seja, aquele número primeiro, em que foram distribuídos os elétrons de valência do potássio e do sódio, e observe o período em que eles se encontram na tabela periódica. Então, aqui, cadê a tabela? Pronto. Então, nós temos aqui o sódio, que está no nível 3, a camada de valência, e o potássio, que está no nível 4. E na tabela periódica, o sódio ele está no terceiro período e o potássio no quarto período, né? Então, isso indica o que a vocês? Aí, minha gente, já respondemos na questão anterior. Uhul. Eu não cheguei a responder a D ainda não. Tava até começando a responder. Pronto. Isso nos indica que o nível em que a camada de valência se encontra vai nos indicar o período em que esse elemento se encontra na tabela periódica. Tranquilo? Bom, nós temos mais assim a letra E. Considerando que o sódio e o potássio formam cátions com a carga mais 1,
ou seja, K+, e Na+, e que para formar esses cátions perdem os elétrons de valência, indique o nível e o subnível dos elétrons que foram perdidos para formar esses cátions. Qual seria a distribuição eletrônica para o sódio e para o potássio? Então, de onde é que eles... deixa eu fazer aqui. O sódio mais 1 e o potássio mais 1. De onde é que eles vão perder os elétrons? Hein? O elétron que vai ser retirado, ele vai ser retirado de onde? Do último subnível, no caso do 3s1. Perfeito. Vai ser da camada de valência, ou seja, do subnível S1. Então, sempre lembre, nível, subnível e a quantidade de elétrons. Então, ele vai perder daqui. Então, a gente faz a distribuição eletrônica como se fosse um átomo neutro, ou seja, com a mesma quantidade de prótons e elétrons, e depois a gente elimina a quantidade de elétrons referente ao cátion, se for cátion, é referente ao cátion. Como aqui é cátion mais 1, então ele perdeu um elétron. E aí a nova distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6. E aí agora nós temos a camada de valência aqui e a quantidade de elétrons de valência aqui. Então vamos para o potássio. Ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então ele vai perder os elétrons daqui, ficando essa a nova distribuição. E aí nós temos a camada de valência e a quantidade de elétrons aqui. Tranquilo? Professor, Sim. como o senhor está gravando a aula, eu vou ver o restante depois, porque eu vou ter a minha chamada eletiva, certo? Pronto, só um Certo, momentinho, professor. um minuto rapidinho antes de você sair. E Certo. vejam só, aqui é a organização da tabela periódica. Nós organizamos ela por grupos, por períodos, que são as linhas, e por blocos. Então aqui, esses dois primeiros grupos é o bloco S, todo esse bloco aqui é o D, aqui o P e o F. Pronto. Aí pode ir. Depois, qualquer dúvida, você entra em contato, tá bom? E vai ficar gravado também, aí você pode rever o finalzinho da aula. Certo. Obrigada, professor. Nada. Pronto. Nós temos aqui ainda mais algumas questões. Vocês querem que eu dê um tempo para vocês fazerem, que eu faça junto e vocês vão dizendo? E aí, galera? Vamos lá, Arthur, Deise, Gabriela, Guilherme, Luana, Lucas e Vitória. Vocês querem que eu dê um tempo para cada questão ou vamos fazendo juntos? Vamos fazendo junto, acho que é melhor e já vai tirando as dúvidas. Pronto, tá bom então. Então, primeira coisa que a gente faz, o diagrama de Linus-Pauling, quando for a questão. E aí vamos lá, terceira questão. Localize o alumínio e o galho na tabela periódica. Teve um sonzinho, não sei se é alguém saindo ou entrando. Bom, acho que foi saindo. Alumínio e o galho na tabela periódica. Vamos lá, cadê? Então, tabela periódica aqui. Pronto. Vocês conseguem localizar o alumínio e o galho? Tá em que grupo e em qual período? Ambos. Alguém encontrou? Tá no grupo 13 Bacana. e no período 4, o galho. O galho e o alumínio. Tá no grupo 13 e no período 3. Muito bem. Então, eles estão aqui. Deixa eu voltar para essa câmera. Estão no
grupo 13, o alumínio no terceiro período e o galho no quarto. Não é isso? Isso mesmo. Letra B. Faça a distribuição eletrônica dos átomos neutros desses dois átomos. Então vamos lá. Se eles são neutros, vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Para o alumínio, como é que fica essa distribuição? Vamos lá? Um S2, Como é que a gente começa? né? Um S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, já temos 10, 3S2, 3S2, 3P1. 3P1, muito bem. Vamos indicar as camadas também, porque eu acabei esquecendo de fazer isso. A questão não pede, mas vamos lá, né? Nós temos a camada K, representada pelo número 1. Quando vem na frente o 2, nós temos a camada L e o 3, a camada M. A camada de valência vai ser 3P1 e 3P no caso, e os elétrons de valência 1. Então vamos para o gálio. O que eu ia fazer? Sim, vamos lá. Como é que a gente faz a distribuição? Como é que começa? A distribuição do gálio. Três S2, um S2, Isso, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Peraí, P6. temos 10, temos 20 agora. Faltam 11. 4P6, Oi? Não, ainda não. Peraí. aí agora, 3S2, aí agora é 3P6, 5S2. 4S2. Não, é 4P6, né? Ó, 3P6, 4S2, a gente volta pra cá. Porque eu me perdi. Vai ser 5S2? Não. Ó, segue a setinha. Já fizemos essa. 4P6, né? 3P6, 4S2, a gente vem pra cá. Qual vai ser? 3D? 3D, 10. 10. Isso mesmo. 3D10. E agora nós temos 10, 20 e 30. Falta um, que é o 4P1. muito bem, 4P1. E aí nós terminamos com essa daqui sendo a camada de valência e essa quantidade de elétrons de valência. Distribuição eletrônica feita, o que foi mais que pediu aqui? Faça a distribuição eletrônica indicando os elétrons de valência. O que você pode constatar ao comparar os subníveis de eletrovalência do... Opa, essa daqui. É porque é a mesma coisa, né? O que você pode constatar ao comparar os elétrons de valência do alumínio e do galho. Fazendo aqui a comparação com esses dois, com essas duas camadas de valência, o que é que a gente consegue constatar? Que tem o mesmo subnível, né? Isso, mesmo tipo de subnível e mesma quantidade de elétrons. Letra D. Observe o nível de energia em que foram distribuídos os eletrovalência do alumínio e do galho e o período em que eles se encontram na tabela periódica. O que é que você consegue constatar? Então, nós temos aqui o alumínio e o galho e eles foram na tabela periódica. Aqui. Pronto, tá aqui o alumínio e o galho e aqui as camadas de, ó, camadas de valência. E é o que é que a gente consegue constatar?
Que eles estão no mesmo grupo? Estão no mesmo grupo, certo? Mas analisando aqui, ó, analisando a camada de valência. Essas informações que nós temos aqui. E eles estão no mesmo período também. Estão no mesmo período? Não, mesmo período não. Não é o período, não? Não, porque o período é a Subnível? linha. Sim, eles têm o mesmo subnível P, né? Tudo bem. Ah, E a mesma quantidade de elétrons? mesma quantidade de elétrons, mas nós temos que olhar o nível. O nível eletrônico da camada de valência é o mesmo do período deles. O alumínio ele é do terceiro período e a sua camada de valência termina no nível 3. O galho é do quarto período e a sua camada de valência é do nível 4. Tranquilo? E agora fazendo o cátion, considerando que eles formam alumínio 3+, e o galho 3+. Cadê aqui? Vamos lá. Então eles vão perder 3 elétrons. Daqui, do alumínio, de onde é que eles vão perder os 3 elétrons? Do 3s2 e 3p1? Certo? E o galho? Do. Acho que o último sai, o 4p1. Certo? E no caso vai ficar 3d8. Não. Vai sair o 4p1 e o 4s2, porque lembra aqui ó, a ordem das camadas, e a camada de valência vai ser a última camada. A última camada aqui é a camada N, que é aqui e aqui. No caso, só pode sair se for da camada N. Isso, tem que sair da mesma camada. Ok. Aqui saiu porque, veja só, eles estão na mesma camada, que é a 3, que é a camada M. E aqui eles saíram da camada N, que é a mesma camada. Que é tipo se fosse assim. Aqui está o núcleo, K, L, M, N. Essa é a camada de valência. Então os elétrons vão ter que sair primeiro daqui para depois sair da M. Então nós tiramos os elétrons da camada 4p1, da camada 4 do subnível P. Aí sobrou o subnível S. Então é de lá que a gente vai tirar. Para depois, quando acabar os elétrons da camada N, a gente ir para a camada M. Tranquilo aqui? Sim. Pronto. Então, por isso que é interessante fazer essa identificação das camadas, porque aí a gente consegue ver de onde é que sairiam os elétrons ou aonde entrariam os elétrons. Por exemplo, saiu daqui, tiramos 3 elétrons. Vamos dizer que tiramos 4, então aqui vai ficar D9. Aí vai entrar um elétron aqui e o outro vai entrar aqui. Não, enfim, eu misturei aqui, deixa pra lá. Pronto, beleza. E aí essa fica a distribuição eletrônica. Cadê um azulzinho? Ficamos com a camada de valência sendo essa daqui, a quantidade de elétrons de valência é essa, camada de valência e a quantidade de elétrons de valência. Tranquilo? Querem fazer mais uma? Ou eu coloco como atividade para a atividade da semana? Porque aí tem duas opções. São Vai 10 mais um. Pronto. São 10 questões e faria uma atividade aqui, que seria a da semana, ou nós responderíamos, pronto, vou fazer mais uma que é a questão 4. Vou fazer até as 5 e das 6 a 10 eu deixo como atividade para casa, tranquilo? Professor, meu celular tá em 7%, vai descarregar. Depois eu envio o link, tudo bem? Quando descarregar. Então coloca pra gente fazer em casa mesmo, de 5 a 10. Pronto, então eu respondo a 4 e de 5 a 10 vocês fazem para casa, pode ser? Pronto, vou responder bem rápido aqui a 4. Localize os elementos oxigênio e enxofre. Então nós temos oxigênio e enxofre, eles estão no grupo 16,
Segundo período e terceiro período. Segundo, o oxigênio, terceiro, o enxofre. Faça a distribuição eletrônica para cada um desses átomos. Então, vamos lá. O oxigênio ele tem 8 prótons, então quer dizer que ele tem 8 elétrons, porque ele é um átomo neutro. Então, é 1s2, 2s2, 2p4. Esse lápis está horrível. O enxofre ele vai ter 16, então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, que já dá 10, 3s2, que dá 12, 3p... 10, 12... Deixa eu ver se o diagrama está certinho. 3p6, isso mesmo. Temos 10, 3p4, porque aí dá 16, não dava 18. E aí nós temos aqui camada de valência, elétrons de valência. Camada de valência, elétrons de valência. O que você consegue constatar ao comparar os subníveis? Nós temos aqui o mesmo tipo de subnível com a mesma quantidade de elétrons. Letra D. Observe o nível de energia em que foram distribuídos os elétrons de valência do oxigênio e do enxofre, período e linha horizontal em que eles se encontram na tabela periódica. Conseguimos constatar o quê? Que o oxigênio ele encerra no nível 2, ou seja, na camada 2, e ele está no segundo grupo. Pronto, perdão, no segundo período. Ó, o oxigênio está no segundo período, que é a segunda linha, e termina no nível 2. E o enxofre ele termina no nível 3, ok? E ele está no terceiro período. Tranquilo? Letra E. Considerando que o oxigênio e o enxofre são ânions, então aqui eles têm a carga -2, ou seja, ganha. Para completar o subnível de valência, indique o subnível dos elétrons que foram ganhos. Então, como será que vai ficar essa distribuição? Então, nós temos, para o oxigênio vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, porque ele ganhou 2 elétrons. E o enxofre vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Que também ganhou 2 elétrons, sinal negativo. Injetando mais aqui. Então, ele vai ficar o mesmo subnível, o mesmo nível, contudo, o que vai mudar é a quantidade de elétrons. Ele vai ganhar 2 elétrons no subnível P em cada um dos seus respectivos níveis. Tranquilo? Pronto. Então, as outras questões eu vou salvar em forma de imagem, que são essas 3 aqui. Na verdade, dá 6, né? Eu vou salvar ela em forma de imagem e mandar como exercício para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Querem tirar alguma dúvida antes da gente encerrar? Pronto. Então, daqui a pouco eu vou organizar direitinho aqui e mando as informações no grupo de cada um. O primeiro eu mando lá no Classroom. Então, tchau. Até semana que vem.